Agora, gente, tá? Neste exato momento, desembargadora acaba de dar decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro. Gente, é notícia urgentíssima, é plantão urgente. Desembargadora acaba de tomar decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro, uma grande reviravolta acabou de acontecer e é claro que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer esta que eu considero uma das melhores notícias do ano. E eu tenho certeza absoluta que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui neste exato momento, gente. A contrapartida, se a notícia é maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro, para o ministro Alexandre de Moraes, acabou de ser confirmada a notícia terrível. Atenção, atenção, neste exato momento acaba de sair a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes, não só para Alexandre de Moraes, mas também acabou de sair a pior notícia para Lula da Silva. Desespero toma conta. E é claro que eu vou explicar todos os detalhes, gente. Além dessa, gente, eu não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou dar um spoiler para vocês aqui no início, gente. Assistam esse vídeo do início até o fim, porque vocês vão gostar e muito do que eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês. Antes de tudo e qualquer coisa, tem um convite muito especial para fazer para você que está aí do outro lado. Eu tô falando com você mesmo. Quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Sabe o que você precisa fazer para fazer parte aqui da nossa família? Se inscrever no canal. Eu gosto de reiterar que para você se inscrever aqui no nosso canal é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix, não, consequentemente não tem SPC, não tem Serasa. Gente, maravilha. Então assim, para você se inscrever, você vai fazer o seguinte, você não vai olhar aqui no vídeo, você vai olhar aqui embaixo na plataforma onde você está me acompanhando, está me assistindo aqui nesse momento. O que é que você vai fazer? Você vai encontrar essa palavrinha aqui, ó, inscreva-se ou inscrever-se. Clica em cima, na hora, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal, gente, tá? Vamos que vamos, que, gente, muita coisa tá acontecendo, muita coisa acabou de acontecer e vai estar tudo muito bem explicadinho nos mínimos detalhes a partir de agora, gente. Vejam só a boa. Se o Lula e a Janja assistirem esse vídeo, eles vão dar um taquicardia, vai dar um infarto. Essa aqui, gente, tá? É a Heloísa Helena. Num passado, assim, um pouco distante, ela era petista de carteirinha. Aí aconteceu lá uma briga feia, ela foi expulsa do PT, né, do governo, foi expulsa. O governo Lula, na época, ela expulsou do PT. Ela foi alijada da política. E essa mulher tá com sede de vingança, gente. Saiu agora o Glauber Braga, né, que é o deputado federal que foi afastado do cargo aí por 6 meses. Ele teve que ser afastado. E quem substituiu o Glauber Braga, para desespero do Lula, do PT e da esquerda, foi essa que agora tá com sede de vingança contra o PT, contra o Lula, contra a esquerda. E agora tá aí, gente, declarando guerra com a esquerda, com Lula, com o PT e com figurões por causa do escândalo do Banco Master, gente. A mulher quer se vingar do Lula e do PT, vejam só. Tem um velho ditado que diz: quem não deve não teme, nem treme com medo de CPI. Quanto mais gente que se diz progressista conspira todo o tempo contra a CPI do Banco Master, mais vestem a carapuça como se estivessem chafurdando da mesma podridão. Se digam progressistas em várias pautas, o são, mas não se digam de esquerda. Não desonrem a esquerda defendendo os que roubam bilhões da vida do povo pobre para encher suas panças capitalistas. Não desonrem a esquerda defendendo a lama dos que chafurdam alegremente, roubando os aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro e de vários lugares. Não desonrem a esquerda defendendo o indefensável para lamber o rastro por onde passa o poder. Quem for inocente se tornará gigante após a CPI. E quem não for também encontrará o seu lugar na história. Se você concorda em retirar o véu da hipocrisia dessa história sórdida e suja, assina a petição que está aí na bio e apela, solicita, pressiona os parlamentares do seu estado
para assinar o nosso requerimento, meu e da valente deputada Fernanda Melchiona, instalando uma CPI mista, porque não enfrenta fila nem na Câmara nem no Senado e imediatamente será instalada. Cheiro. Recado da Heloísa Helena, gente, tá? Para os esquerdistas. Se você é esquerdista, né, seja a favor, né, da CPMI do Banco Master, a gente mandando um recado. Tem até um comentário aqui do Vinícius bastante interessante. Na época do mensalão, essa parlamentar aqui, ela era do PT e cobrava a moralidade dos petistas. Petistas, esquerdistas, queremos sim. Vocês têm que apoiar CPI, tem que apoiar a investigação do PT, da esquerda, quem for criminoso, bandido, ladrão, tem que cumprir. Aí, gente, ela fez esse estardalhaço lá e na época ela acabou sendo expulsa do PT. Aí foi para um outro partido de esquerda e nunca deixou de ser esquerda, mas dessa vez ela tá aqui cobrando, tá? Você esquerdista, apoie a CPMI do Banco Master, que vai, segundo informações de alguns juristas, né, vai derrubar a República. Muitos figurões aí estão bastante preocupados aí com essa questão do banco da roubalheira. Vamos lá, gente. Antes de trazer o restante aqui das informações, eu encontrei um vídeo aqui, vou colocar aqui agora na sua tela e gostaria que vocês assistissem e colocassem aqui a sua opinião. O deputado Vitorino acabou de fazer aqui uma análise do caso Toffoli, Alexandre de Moraes, Banco Master. Assistam a bomba que ele acabou de explodir e coloca aqui embaixo nos comentários se vocês concordam ou discordam com o deputado Vitorino. Vejam só. Anotem, o Toffoli vai anular a falência do Banco Master para livrar a cara de todo mundo. E a esquerda vai ficar feliz, vai ter comemoração. Virou uma esculhambação o Brasil. A corrupção tomou conta, é inexplicável. O próprio Toffoli nas relações com o Banco Master está mostrando que a coisa realmente está fechada. Ele marcou a cariação antes de depoimentos. Ele quer botar todo mundo junto já, falando um na frente do outro, para um sugerir ao outro que deve e que não deve falar. Perguntem para qualquer criminalista. Você pega os depoimentos, depois você faz a acariação entre as testemunhas e os acusados. Isso é primário, você aprende no curso de direito, um erro primário. Erro? Não, para mim tá tudo muito bem pensado. Aliás, botou em segredo de justiça, não se sabe nada das contas de banco. Eu tô chegando à conclusão de que o caso do Banco Master, a culpa é do Bolsonaro, porque todo mundo é bolsonarista, né? Olha o desespero em classificar as pessoas. Como vocês podem ver, a coisa desandou. O Brasil foi entregue literalmente. Vocês achavam que era só ideologia, que era o Lula? Não, é muito pior. Anotem. É muito pior do que a gente imaginava, né? Coisa que se ensina, né, na base do direito, né? E o Dias Toffoli se fingindo de sonso, né? Não, vou fazer, vai que cola. Só que não colou. Os principais juristas e jornalistas foram para cima do ministro Dias Toffoli e ele teve que recuar e deixar aí as coisas andarem, mas sob supervisão da Polícia Federal. Que vergonha! Que vergonha para o STF as últimas decisões proferidas pelo ministro Dias Toffoli. Ter que ir lá tomar a decisão, sustentar aquela decisão por dias e no final dos 48 minutos do segundo tempo não teve outra alternativa. Foi tão duramente criticado, detonado pelos principais jornalistas, tanto de direita quanto de esquerda, que não restou outra alternativa a não ser voltar atrás. Que vergonha, gente. Que vergonha. Vamos lá, gente, falando em vergonha, isso aqui para mim é uma vergonha. Vejam só aqui o que está na sua tela. Moraes cobra Felipe Martins sobre uso de LinkedIn e ameaça prisão. É com isso aqui que o Moraes está preocupado, ou seja, a bomba está explodindo pro lado de Alexandre de Moraes sobre esse escândalo do caso Banco Master. E a impressão que eu tenho é que Alexandre de Moraes está desesperado para arrumar uma cortina de fumaça e assim... Isso aqui é simplesmente assim, meu Deus do céu, gente, é muito desespero para criar cortina de fumaça. Alexandre de Moraes preocupado com rede social de Felipe Martins. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira que a defesa de Felipe Martins explique o uso da conta no LinkedIn do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro sob pena de decretação de prisão preventiva. Ou seja, se ele não explicar, ele pode ir para a prisão em regime fechado a qualquer momento.
Martins foi condenado a 21 anos de prisão e tal. Martins foi acusado pela PGR. Então, além da prisão domiciliar, Martins deve seguir medidas cautelares impostas por Moraes, que incluem a entrega de passaporte, suspensão do porte de armas de fogo, proibição de visitas para além dos advogados e de usar redes sociais. Aqui que pega. Uma das medidas cautelares era não usar redes sociais. Então, segundo o despacho de Alexandre de Moraes, foi recebida uma denúncia em 29 de dezembro, juntada aos autos de que o ex-assessor da presidência teria usado o LinkedIn para a busca de perfis de outras pessoas. A defesa terá 24 horas para se manifestar sobre o caso. Gente, isso é o que eu chamo de República das Bananas. Alexandre de Moraes, assim, gente, para mim isso é desespero. Será que isso aqui é uma cortina de fumaça? Será que Alexandre de Moraes acha mesmo que todos os portais de notícias, os jornais vão se debruçar em cima disso aqui e vai deixar para lá o escândalo do Banco Master? Meu Deus, gente, que desespero. Vamos lá, gente. Vou trazer aqui duas informações extremamente importantes sobre Jair Messias Bolsonaro, tá? Uma desembargadora acabou de tomar decisão favorável para Jair Messias Bolsonaro. Gente, essa notícia foi divulgada, gente, agora, há pouquíssimos minutos do momento em que eu estou aqui gravando esse vídeo. Desembargadora peitou o sistema e deu decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro. E eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho para vocês, porque antes eu preciso trazer essa outra atualização sobre o Bolsonaro. Após cirurgia, aliados pressionam por prisão domiciliar para Bolsonaro. Ele vem passando por sucessivos procedimentos cirúrgicos, né? Vocês estão acompanhando aí. Se você assiste aqui as informações que eu trago aqui no canal, já está sabendo. Ele já fez aí recentemente 2 cirurgias. E, né, gente, os aliados estão pedindo, gente, tá passando da hora do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Ele não pode ficar em regime fechado, dada a gravidade do estado de saúde. Ó, após as recentes cirurgias de Jair Messias Bolsonaro, aliados decidiram intensificar a pressão política para que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, conceda prisão domiciliar para o ex-presidente. Nas últimas horas, bolsonaristas iniciaram um movimento nas redes sociais com a hashtag Bolsonaro em Casa. Bolsonaro livre, Bolsonaro em casa. A ação é capitaneada pelo deputado estadual paulista Paulo Mansur, do PL. Segundo ele, abre aspas, a dosimetria já foi aplicada. Dosimetria é redução de pena. O jogo jurídico e político já foi definido. O que não dá é aceitar que depois da 8ª cirurgia, Bolsonaro saia do hospital direto para a Polícia Federal, disse Mansur nas redes sociais. Filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, já aderiu ao movimento. Nas últimas horas, o parlamentar fez uma série de postagens nas redes sociais com a hashtag Bolsonaro em Casa. O ex-presidente está internado no hospital, deve estar em Brasília. Né, a gente fez cirurgia às vésperas do Natal, fez 2 cirurgias, né, às vésperas do Natal. E agora temos essa hashtag levantada aí nas redes sociais, Bolsonaro em Casa. Todos, gente, querem Bolsonaro livre. E falando, gente, em Bolsonaro, vejam só a bomba que acabou de explodir agora há poucos instantes. Vejam só, notícia divulgada pelo portal de notícias Metrópolis e também pela Jovem Pan News, gente, tá? Notícia divulgada aqui hoje. Desembargadora derruba liminar e mantém seguranças de Bolsonaro. A justiça havia determinado, gente, tá? Que ele não precisava mais de segurança e tal, porque estava lá dentro, né, da prisão, ele não precisava. Só que agora uma desembargadora acabou de derrubar essa liminar. E agora, a partir de agora, ele passa a ter, sim, direito de ter segurança. Deixa eu trazer aqui a matéria da Jovem Pan, que ela traz mais detalhes aqui para a gente entender o que acabou de acontecer. Desembargadora derruba liminar que suspendia assessoria e segurança de Bolsonaro. Finalmente, gente, tá? Notícia boa em meio a tanto caos. Desembargadora deu decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro e derrubou a liminar que tirava segurança e assessoria do Bolsonaro.
Tá aqui, gente, tá? Desembargadora federal Mônica Cifuentes, corajosa, né, gente, tá? Do TRF6 decidiu, 18 de dezembro, derrubar a liminar que suspendia o direito do ex-presidente Bolsonaro de ter servidores, assessores e segurança. Prerrogativa de ex-presidente, gente, tá? Ao seu serviço. A magistrada manteve a interrupção de disponibilizar 2 carros oficiais com motoristas. O apoio pessoal, tá? E o assessoramento, diferentemente à segurança ostensiva em deslocamentos, não pressupõe necessariamente a livre circulação em sociedade, né? Um ex-mandatário, mesmo em situação de reclusão, continua sendo uma figura de alta relevância histórica e política, detentor de informações e memórias que compõem o patrimônio imaterial da nação. Disse a desembargadora, não é porque ele está preso que ele não precisa de proteção. E o intelecto, o que ele sabe, né? E as ameaças? Então, Cifuentes, a desembargadora, acrescentou que as atividades que se enquadram no conceito de apoio pessoal e assessoramento não cessam, não pode parar, mas podem se intensificar em uma condição de privação de liberdade. A desembargadora citou como exemplo gestão de correspondência e intermediação e agendamento de visitas de familiares e advogados e auxílio em questões de saúde. A desembargadora também afirmou que uma suspensão abrupta e integral dos serviços prestados a Bolsonaro deixaria o ex-presidente em uma situação de acentuada vulnerabilidade, por ser uma pessoa idosa com histórico de problema de saúde, tá? Então, sopesando os interesses em jogo, a manutenção da estrutura do apoio pessoal e assessoramento não representa um ônus desproporcional ao erário, quando confrontado com o risco de dano irreparável à dignidade e ao bem-estar de um dignatário da República, conforme previsto em lei, disse a desembargadora ao tomar aí a decisão, gente, tá? Tá aí, gente, tá? Com relação à disponibilização dos carros, né? Cifuentes entendeu que por Bolsonaro estar sob custódia da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, a situação é incompatível. Realmente, carro ele não vai precisar, mas segurança e assessoria é imprescindível, né, gente? Segundo aqui a desembargadora, gente, tá? Eu tô chocada, gente, tá? Em decisão recente, eles tiraram, gente, tá? Assessoria, segurança do Bolsonaro. Eles alegaram o quê? Mas o Bolsonaro agora tá preso, por que precisa de assessoria, né? Pra que precisa de segurança? Gente, trata-se de um homem que tem informações mega importantes, é um homem que já foi ameaçado de morte, já quase perdeu sua vida. Mais do que nunca, Bolsonaro precisa de segurança, precisa de assessoria. Tá aí, gente, tá? Que situação. Que situação, né, gente, tá? Desembargadora peitou o sistema, foi lá, derrubou a liminar que tirava de Bolsonaro assessoria e segurança e mandou restabelecer de volta, gente. Que notícia boa. Que notícia boa. Gente, tem mais informações que eu separei aqui para vocês. Que o doutor André Marcílio acabou de explodir sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Não tem escapatória para Alexandre de Moraes. O que a lei prevê, se a situação de Moraes piorar, assista, gente, tá? O que a lei prevê, se a situação de Alexandre de Moraes for comprovada, se todos esses relatos, todas essas denúncias forem comprovadas contra Alexandre de Moraes, quais as punições que Alexandre de Moraes vai sofrer? Esse vídeo aqui vocês vão gostar, gente, tá? Assistam com muita atenção. Se o caso do Banco Master, olha só, se o caso do Banco Master, do Moraes, se tornar insustentável, a ponto de o impeachment ser cogitado, a ponto de, eventualmente, as pessoas quererem até mesmo pensar em prender o Moraes, enfim, uma investigação criminal estiver em curso, o que de fato vai acontecer?
Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, deixando o seu like. O algoritmo assim entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. Bom, muito bem. Se tudo correr como se o Brasil fosse sério, se tudo acontecer como se o Brasil fosse um país digno de ser chamado de país, se a gente tivesse uma justiça digna de ser chamada de justiça, e assim por diante, e se a gente tivesse um parlamento, vamos também dizer, um Senado digno de ser chamado de Senado, o que poderia acontecer? Bom, poderia acontecer muita coisa, mas a gente não tem um país. Nós não somos uma república, nós não somos uma democracia, nem inabalada, nem pujante, e isso não é por conta do Moraes. O Moraes, ele é consequência disso. O Moraes, ele é sintoma da nossa falta de democracia, é sintoma da nossa república estar aos frangalhos e aos pedaços. O Moraes, ele não é a causa, ele é o resultado. É por conta de nós sermos uma república do jeito que a gente é, uma democracia do jeito que a gente é, que surgem tiranetes como o Moraes. O Moraes, ele é consequência dos nossos problemas mais profundos, que é a falta de justiça, que é a falta de um parlamento autônomo, que é a falta de um Ministério Público que, enfim, se importe em casos de corrupção e não ficar buscando gente na rede social, uma Polícia Federal que tem autonomia em relação ao governo e assim por diante. Mas o ponto, a grande questão, como eu estou levantando aqui, é o seguinte: o sistema, né, se o Moraes estiver na berlinda, se o Moraes estiver para cair, o sistema vai fazer o quê? Vai se rearranjar? O sistema o STF vai agir para se autoproteger, vai sacrificar o Moraes em prol dos demais, né? O Moraes vai sofrer impeachment, o Moraes vai ser posto numa investigação. Bom, o que vai acontecer? O Brasil, como eu disse, não é sério, né? Se fosse, é muito provável que essas coisas todas acontecessem, talvez até em conjunto, talvez até uma junto da outra. Mas, como o Brasil não é sério, é bem provável que o Moraes seja convidado a ganhar uma promoção, como acontece inclusive com os juízes aqui no Brasil, né? Um juiz, por exemplo, se ele é pego roubando, se ele é pego cometendo um crime, sabe o que acontece com ele? Nada. Ele recebe uma aposentadoria compulsória, né? Convidam ele a ser feliz, ganhando muito provavelmente todos os seus proventos, todo o seu salário integralmente, e ele vai cuidar da vida. Aliás, é um ótimo negócio. Você entra na carreira da magistratura, se torna ali vitalício, aí depois você comete um ilícito e aí te expulsam com o recebimento integral do salário e você vai fazer outra coisa. Seria uma sacada genial, né? O cara vai lá, entra na carreira, rouba, sai e vai fazer outra coisa com o salário integral. Pra você ver como há uma proteção, uma autoproteção, como o Brasil não é sério, apesar, ou além, ou muito para além do Moraes. Mas, enfim, a questão é: se tudo isso chegar ao Moraes, se o Moraes chegar a ponto de ser punido, muito provavelmente a punição vai ser ou colocá-lo de castigo, não é, ali nos bastidores do STF, ou vão colocá-lo em algum tipo de, sei lá, de embaixada, ou vão mandar o Moraes para algum lugar que seja confortável a ele, porque o Moraes sabe de muita coisa, sabe de muita gente, e porque aqui num país como o nosso, juiz não é punido. Lamentavelmente, juiz pune muito, mas não é punido por ninguém. É uma casta, isso não é só do STF, hein? É uma casta protegida pelo próprio sistema. Os juízes se protegendo, gente, tá? Calma, que daqui a... Não, acho que eu vou colocar daqui a pouco. Daqui a pouco, gente, tem uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, é exatamente informação sobre afastamento de Alexandre de Moraes do STF. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês uma bomba que acabou de explodir sobre afastamento de Alexandre de Moraes do STF por causa desse escândalo do Banco Master, gente. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba aqui para vocês, porque agora quem explodiu uma bomba para cima do ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foi o próprio
grande jurista de esquerda, o Walter Mairovitch, gente, tá? O Walter Mairovitch, o maior jurista de esquerda do Brasil, foi para cima do Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes e pegou pesado, gente. Vejam que ele teve coragem de dizer dentro, tá? De uma mídia de esquerda, vejam só. Acertou, no fim das contas, o Toffoli de voltar atrás da cariação e deixar a cargo da Polícia Federal? Antes de alguém mandá-lo de volta para a faculdade, para ele assistir às aulas que ele perdeu, ele resolveu aí, finalmente, e não é a primeira vez que isso acontece, bolas fora dele no campo jurídico. Ele já perdeu uma, e o Sakamoto, que tem memória de elefante, vai me dizer os detalhes, ele já perdeu uma de 10-0, né? E aí ele voltou atrás para não ficar 10-1. Mas ele é mestre em fazer esse tipo de coisas, mas coisas assim apavorantes. O Diego, você já ouviu, a lei diz, relatos contraditórios. Ora, não tinha nenhum relato dos 3 que foram chamados. Isso assim é uma coisa de reprovar em exame de OAB. Bom, mas até que enfim ele voltou atrás, deu uma apagadinha nas digitais de suspeita, atenção, suspeita de que ele tinha algum interesse, que tudo isso estava sendo encaminhado para ele numa atuação em inquérito, levantar até a liquidação do banco, mas isso no campo das suspeitas. O Sakamoto, eu li a matéria dele ontem, ouviu ministros do Supremo que também estavam bem preocupados. Bom, enfim, veio aquilo que não poderia deixar de vir, né? Ou seja, a reconsideração da decisão. Agora a Polícia Federal vai ouvir os 3 mencionados pelo Toffoli e mais para frente, evidentemente, com as coisas amadurecidas e ouvindo o Procurador-Geral da República, poderá ser feita sim uma cariação. E bem lá para frente, quando tiver processo, aí sim, poderá ser feita uma cariação judicial, ou seja, dada não só as controvérsias, mas a necessidade do juiz para formar o seu convencimento. Mas isso lá no fim do fim. Bom, resumo da ópera. O Toffoli matou de canela, pisou na bola, demorou para perceber e mostrou todos os seus parcos conhecimentos jurídicos. Que vergonha, gente, tá? O que eu acabei de colocar aqui para vocês é o maior jurista de esquerda do Brasil dando uma aula de direito a um ministro da Suprema Corte, o Dias Toffoli, gente, tá? Palavras do Mairovitch, gente, tá? Toffoli é mestre em fazer coisas apavorantes ao querer, né, a cariação aí sobre o caso Banco Master, gente, tá? Às vezes eu fico pensando, né, gente? Às vezes eu tenho a impressão de que o Dias Toffoli está fazendo tudo isso para proteger alguém. Essa é a impressão que eu tenho vendo essa aberração dessas decisões dele, assistindo tudo de fora. Será que ele está tentando proteger alguém? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E mais um jurista perdeu a paciência hoje, comentarista, né? Seletividade. Fernando Schiller detona o arquivamento feito pelo PGR Paulo Gonet de investigação contra Alexandre de Moraes envolvendo o contrato com o Banco Master. Ou seja, Fernando Schiller simplesmente detona não só o PGR, mas também o ministro Alexandre de Moraes. O pessoal perdeu a paciência mesmo com Moraes, né? Vejam só. A notícia do dia é o arquivamento de qualquer possibilidade de investigação do ministro Alexandre de Moraes, em função das denúncias feitas, em especial pela jornalista Malu Gaspar, mas por outros veículos de jornalismo investigativo, por parte do Procurador-Geral da República,
Paulo Gonet. Aliás, um arquivamento perfeitamente previsível. O procurador diz que é apenas o contrato da esposa do ministro, são negócios entre partes privadas, que não há nenhum indício, nenhuma prova material de advocacia administrativa, que, portanto, não haverá investigação. Ele pensa que não há nenhuma necessidade de investigação. Me lembrei de 3 anos atrás, quando um grupo de empresários, num grupo privado de WhatsApp, dizendo bobagens, na verdade, alguns não dizendo nada, fazendo um joinha, foram investigados durante meses pela Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, tiveram suas contas bancárias bloqueadas, ficaram alguns censurados nas redes sociais por mais de 2 anos, tudo em função de um joinha, de um papo furado, num grupo de WhatsApp, aliás, divulgado por um blog, um portal de fofocas na internet. Agora nós temos jornalismo investigativo, nós temos denúncias bastante graves de advocacia administrativa, nós temos um contrato da esposa do ministro no valor de 129 milhões de reais e nada será investigado. Nós nos tornamos, na verdade, a república dos 2 pesos e das 2 medidas. Falou tudo, gente. É a república das bananas, né? Como diz muito aí o Eduardo Bolsonaro. É a república dos 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, a justiça, ela funciona muito, muito que bem quando é para ferrar e para lascar com algum apoiador do Bolsonaro, quando é para ferrar com o Bolsonaro, aliados do Bolsonaro. Se é de direita, se usa verde e amarelo, vamos ferrar todo mundo. Agora, né, gente? Se for gente diferente disso, aí não. É Alexandre de Moraes? Não. Nada vai acontecer com o Moraes. É esposa do Moraes? Não, nada vai acontecer. Segundo o PGR, ele não viu nada de errado, nenhuma ilicitude. Em um escritório de advocacia fecharam um contrato de quase 130 milhões. Para ele, não tem absolutamente nada de errado.